Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar com a resolução da nossa lista de exercícios da disciplina de Lógica de Programação. Antecipadamente, eu peço desculpa aí pela minha voz, mas a professora está bem gripada essa semana. Mas vamos continuar, então. Exercício de número 12. Escreva um algoritmo que leia 5 números do usuário e imprima o cubo de cada número. O que nós precisamos saber neste exercício? Primeiro, nós precisamos de uma estrutura de repetição, pois nós vamos ler 5 números, então serão 5 vezes. Então, a gente vai usar um para, que vai ir de 0 até 5, e também vamos mostrar o cubo. Como que a gente calcula o cubo de um número? A gente pode calcular da seguinte forma: número vezes número vezes números. Vamos então para Portugal para ver como fica? Primeiro, eu vou precisar definir duas variáveis. Como a gente vai utilizar o para, a gente precisa de um contador e também de uma variável chamada número, porque a gente vai ficar lendo esse número do teclado. Vamos lá, então. Vamos definir aí do tipo inteiro o i e também o num. Depois, a gente precisa definir aí a nossa estrutura de repetição. Então, vamos usar o para. Já vou abrir e fechar. Não posso esquecer, porque se eu esquecer, não vai funcionar. Então, já abre e já fecha, para não ter problema depois. O nosso i vai começar em 0, i vai até menor que 5, e i mais. Então, essa é a estrutura do nosso para. Se você começar i igual a 1, você vai ter que ser ir, né, até o i menor ou igual a 5, porque a gente vai ler 5 vezes. Então, lembra que o nosso contador ele pode começar em 0 e vai até menor que o número, ou ele pode começar em 1 e vai até menor ou igual ao número. Então, essas duas formas estão corretas. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o número. Então, leia o número. Assim, ele vai pedir 5 vezes para que o usuário entre com um número do teclado. Só que para não ler o número e também o usuário não tiver nenhuma mensagem para ele, vamos colocar uma mensagem antes? Então, eu vou botar aqui um escreva e vou pedir para o usuário entrar com o número. Então, digite um número. Dessa forma, vai aparecer a mensagem para o usuário já entra com o número do teclado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o cubo desse número, né? Então, vamos lá. Escreva, ou melhor, o cubo Como que a gente calcula o número? O cubo é o número vezes o número vezes o número. Para que a gente consiga visualizar melhor, vou colocar aqui uma quebra de linha. Para isso, a gente utiliza o /n. Com isso, ele pula a linha. Vamos executar para ver se funciona? Então, vou clicar aqui na seta em verde. Já apareceu a mensagem aqui, digite o número. Vou digitar o número 2. Ele já mostrou, ó, o cubo é 8. Depois o 3, o cubo é 27. Se eu não entrar com o número, ele já dá o erro e encerra. Se eu executar de novo, ele vai funcionar. Vou botar aqui um 2, um 3, um 4, 5, o 6. E ele finalizou. Então, ele mostrou, ele pediu 5 números e mostrou o cubo de cada um. Vamos para o próximo exercício? No próximo exercício, ele pede para que a gente escreva um algoritmo que leia 10 números do usuário e imprima a raiz quadrada de cada número. O que eu vou precisar nesse exercício? Como a gente vai ler 10 números, eu vou precisar ter um para que vai variar de 0 até 10 ou de 1 até menor ou igual a 10. E nós vamos mostrar a raiz quadrada desse número. O Portugal, ele já facilita a nossa vida, tá? Ele tem uma função chamada raiz quadrada pronta que a gente pode estar utilizando. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente usa essa função na implementação do nosso algoritmo para que facilite aí o nosso desenvolvimento, tá? Vamos lá, então, vamos para o Portugal. Vou vir aqui, vou abrir um novo arquivo. Já posso apagar aqui o escreva Olá Mundo, a gente não vai usar ele. E nós vamos, então, iniciar a construção do nosso algoritmo. Só que a gente não pode esquecer que a gente precisa usar, então, essa função chamada de raiz. Para que a gente possa usar essa função chamada raiz, a gente vai incluir primeiro uma biblioteca, tá? Então, a gente vai botar aqui, inclua biblioteca.
Quando ele fica com essa cor em vermelha, ele é porque já é algo que é do programa, tá? Então, sempre quando ele troca a cor, elas são palavras reservadas ou são funções reservadas, tudo que está relacionado e que já está implementado no programa. Como que é o nome, professora, dessa biblioteca? Ela se chama matemática. Então, a gente vai colocar aqui em maiúsculo e a gente pode renomear. Para que a gente não fique digitando matemática em tudo, a gente pode renomear. Então, a gente pode renomear, por exemplo, para M, para facilitar no desenvolvimento. Senão, a gente tem que ficar digitando matemática. É um pouco mais longo. Assim, a gente só vai colocar M ponto e o nome da função que a gente quer utilizar. O que a gente vai utilizar ainda? A gente vai utilizar um número e o nosso I. Afinal de contas, a gente quer ler vários números do teclado. Então, inteiro I e também o número. Agora, eu já posso, então, começar a construção do nosso algoritmo. Vamos usar um para ler vários números do teclado. O nosso I, ele vai começar em 0 e menor que 10. Então, a gente vai ler 10 vezes do teclado. E I mais. Ok, com a estrutura de repetição pronta, de novo a gente vai usar aqui o escreva para não deixar o usuário perdido, né? Então, vamos botar digite um número. Depois, eu vou ler esse número. Vou ler o número. E, por fim, a gente vai mostrar, então, a raiz quadrada desse número. Já vamos colocar aqui, né? A raiz quadrada é 2 pontos. Vamos usar o vírgula aqui. Como que eu faço agora? A gente vai usar M, ponto, porque a gente renomeou lá a matemática com o nome M. Vamos usar a palavra raiz. Só que ela vai ter 2 parâmetros, tá, pessoal? O primeiro parâmetro é justamente o número. E o segundo parâmetro é o 2. Afinal de contas, a gente está usando a raiz quadrada. Então, 2.0. E agora eu vou dar um escreva aqui, só para pular de linha. Então, a gente vai dar uma quebra de linha para contribuir na visualização. Vou vir aqui, vou executar. Ó, ele já me pediu o número. Então, eu vou digitar o número 3. E ele já vai mostrar, a raiz quadrada é 1.73. E assim por diante. Tá? Então, a partir de agora, quantas vezes ele vai pedir a leitura? Ele vai pedir a leitura 10 vezes. Então, se eu continuar digitando aqui, ele vai até encerrar a leitura com a inserção de 10 números do teclado. Então, exercício também ok. Vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, nós vamos precisar escrever um algoritmo que receba 8 números do usuário e imprima o logaritmo de cada um deles na base 10. Novamente, se a gente precisa ler 8 números do teclado, nós vamos precisar de uma estrutura de repetição. Então, vamos utilizar o para. Então, para ir de 0 até o 8. E a função no logaritmo também está pronta. Então, como a gente fez aí no exercício anterior, nós também vamos utilizar neste exercício, utilizando a função matemática, já para facilitar a nossa vida. Vamos lá, então, para o Portugal, para a gente começar a construir o nosso exercício. Vou vir aqui, vou abrir um novo arquivo. Não esqueçam de salvar na máquina de vocês, tá? Aqui eu já estou indo direto sem precisar salvar, mas é importante que vocês salvem para que não percam o exercício e possam depois também fazer a leitura e passar lá para o PDF, né? Lembrando que a gente precisa entregar esses exercícios resolvidos até o final do semestre letivo. Como eu mencionei, precisamos incluir a nossa biblioteca. Então, inclua biblioteca matemática, que vai ser o nome da nossa biblioteca. E vamos renomeá-la para M, já para a gente não precisar ficar digitando matemática toda vez, a gente só digita um M cada vez que a gente invocar essa biblioteca. O que eu preciso ainda nesse exercício? Eu preciso do I, né? E também do número, porque eu vou ficar lendo do teclado. Então, o I e o num. Com isso pronto, a gente já pode fazer o nosso para. Então, lembrando, já abre e fecha chaves aí para não se perder depois. O nosso I, ele vai começar em 0. O I vai até menor que 8.
e o i mais. Para facilitar a vida do nosso usuário, vamos usar aqui o escreva, né? Digite um número. Vou dar 2 pontos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Leia o número. E vamos mostrar o quê? O logaritmo na base 10. Como que a gente faz isso? Então, o log base 10, a gente pode digitar aqui, né? O log base 10 é 2 pontos. Como que eu calculo, professora? A gente vai usar o m, ponto. Agora, nós vamos utilizar a função logaritmo. Vai digitando que a gente já vai mostrando. Logaritmo. E vamos ter 2 parâmetros, tá? Qual é o primeiro parâmetro? É justamente o num. E o segundo parâmetro, como é base 10, a gente vai digitar aqui a base 10. Para ficar mais, entre aspas, bonita apresentação, a gente agora vai dar a quebra de linha. Então, a gente vai pular a linha. Se eu executar, ele já vai pedir aqui a entrada dos números. Então, eu vou colocar o 2, ele já vai mostrar qual é o log base 10 do 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante até encerrar as 8 vezes. Então, novamente, exercício aí concluído. Qualquer dúvida, vocês podem também estar me contando.